Bom, pessoal, mais um estudo bíblico aqui no canal e vamos falar hoje sobre perdão. Eu sou o professor Bruno Gomes, meu Instagram é @engebrunogomes. Então vamos lá. O texto bíblico base é Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então vamos iniciar aí, né? A gente entende que o perdão ele é uma necessidade, tá? E ele influencia, inclusive, na saúde emocional, tá? Sem perdão, nós podemos dizer que não existe saúde emocional. Não existe ninguém perfeito, né? Nós temos um contexto de vida, né? Onde nós viemos de uma família, né? Que não é perfeita, não tivemos uma criação ou educação perfeita, por mais que os nossos pais tenham feito ali o máximo possível para dar uma criação, educação boa para a gente, mas são pecadores também, então sempre vai ter um problema ou outro. E além disso, nós convivemos com pessoas imperfeitas. Às vezes temos vários motivos, né, de queixas contra o nosso próximo. Pode ser queixas por comunicação inadequada, né, entre as partes, por falta de entendimento, né? Tem também a questão das reações inadequadas, palavras agressivas que machucam, principalmente no momento aí onde estamos aí de cabeça quente, né? Estamos nervosos. E isso nós guardamos mágoas, né, no nosso coração. E quando a gente acumula essas mágoas, vai chegar um momento, obviamente, que isso vai transbordar. Falar sobre perdão, né, é bonito, né, politicamente correto, etc. Só que não é fácil perdoar. Então, quando surge a necessidade de perdoar alguém, aí essa história, né, de falar sobre perdão é bonitinho e tal, colocar isso em prática não é fácil, tá? Porém, é extremamente necessário e fundamental. Quando acumulamos pequenos problemas, né, isso vai culminar em problemas maiores, problemas mais sérios. Então nós precisamos zerar a conta todos os dias. Se a gente tiver o hábito aí de tentar zerar essa conta diariamente com as pessoas que tivemos divergências durante aquele dia, é a melhor coisa a se fazer. Vamos falar então por que devemos perdoar. O primeiro texto que eu trago aí é o seguinte: faz parte da essência do povo de Deus perdoar. Quem é nascido de novo em Jesus, em Cristo Jesus, só tem uma opção, que é a de perdoar. Todo cristão, ele é perdoado por Deus. Por que ele é perdoado por Deus? A obra da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, né? O Senhor Jesus pagou algo que nenhum ser humano conseguiria pagar. Ninguém consegue pagar os seus próprios pecados. Então, nós tivemos essa demonstração de amor perfeita, e a maior demonstração de amor que temos, né, que foi a obra da cruz do Calvário. Então, não importa a gravidade do problema, a ordem de Deus é perdoar. Independente do tamanho do problema, se foi algo simples ou gravíssimo, nós temos uma ordem de Deus e precisamos perdoar. Texto aí bíblico, Mateus 6, do 9 ao 13. Começa assim: é o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus ensinando como devemos orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E o versículo 12, né, é o que tem a ver com o nosso tema aqui.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por fim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, voltando aqui um pouquinho no verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se a gente perdoa quem cometeu um pecado contra a gente, o Senhor vai nos perdoar na mesma medida. Então, por isso que devemos perdoar. Se a gente não perdoa, o Senhor também não vai nos perdoar. Se a gente perdoa muito, seremos muito perdoados por Deus. Se perdoamos pouco ou nada, assim também acontecerá da parte de Deus para conosco. Número 2, por que devemos perdoar? Porque temos queixas uns contra os outros. Nós decepcionamos as pessoas e somos decepcionados. Nós vivemos aí, como foi falado no início, né? Nós vivemos aí relacionamentos onde sempre as duas partes, né? São dois pecadores. Então, nós vamos decepcionar as pessoas e vamos ser também decepcionados. 3, porque somos muito perdoados. Deus nos perdoa muito, então nós temos que perdoar também muito. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A pergunta, né? Quanto você foi perdoado por Deus? Que a gente possa fazer essa pergunta de forma responsável, de forma ampla. Quanto que nós fomos perdoados por Deus? Eu falo por mim, eu fui muito perdoado por Deus. Qual foi o tamanho do perdão de Deus para conosco? Muito grande também. Então Deus nos perdoou não só de tudo, Ele nos perdoou de tudo e para sempre através de Jesus. Nossas dívidas para com Deus, elas de fato elas são impagáveis. E mesmo assim, fomos perdoados, né, pelo nosso Deus. Portanto, devemos exercer o perdão de forma ilimitada para com o nosso próximo, tá? Então, o perdão deve ser ilimitado. 4, porque Deus nos ordena a perdoar. Para o cristão, o perdão não é opcional. Quem não perdoa não pode orar a Deus. E também quem não perdoa não pode adorar a Deus. Então não pode nem orar e nem adorar a Deus. Texto bíblico aí para justificar. Marcos 11, versos 25 e 26. E quando estiverem orando, aqui está falando de oração. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial que está nos céus não perdoará os seus pecados. Quem não perdoa, adoece. Existem várias doenças aí que elas vêm a partir da questão da falta do perdão. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Agora vamos falar de como perdoar. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é um erro que a gente comete muito, que a gente pensa que o tempo irá curar as feridas. Então, se a gente, alguém pecou contra a gente, ou nós ofendemos alguém, né, o próximo, causamos essas feridas. Então, o tempo ele não vai curar essas feridas. O tempo não vai curar essas feridas. Então, o correto é conversar e se acertar, né, com o próximo, acertar as divergências. Essa é a maneira correta e não deixar para depois. Quanto mais rápido a gente procurar
a outra parte, a outra pessoa, para se acertar com ela, melhor. Texto bíblico, Lucas 17:3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Continuando aqui, como perdoar? Devemos perdoar de maneira ilimitada. Por quê? Porque Deus nos perdoa assim. Texto bíblico, Mateus 18, 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, aqui se formos fazer um cálculo, né? É lógico que não vai ser ilimitado, né? Mas dá a entender que é de fato um perdão ilimitado. Quantas vezes for necessário perdoar, devemos perdoar. Lucas 17:4. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então devemos sempre perdoar. Bom, então vamos para as conclusões e aplicações práticas, né? Muitas das vezes, o ato de pedir perdão, nós precisamos ser humildes, né? Independente se a gente, né, foi aí a parte mais prejudicada. Então, independente do maior prejuízo aí, devemos ser humildes e pedir perdão. O pedido de perdão não é acusação, e sim consciência do erro, é arrependimento. Então não devemos acusar, devemos apenas ter consciência que erramos, né? E ter o arrependimento. O arrependimento ele tem a ver com mudança de atitude. É diferente do remorso, que o remorso fica ali só meio que no sentimento, na dor. O arrependimento não. Ele tem os seus frutos aí que apresentam mudança de comportamento. O perdão não é um ato de justiça, e sim um ato de misericórdia. Então, o perdão tem a ver com misericórdia. E para finalizar, assim como Deus me perdoou em Cristo Jesus, através da obra da cruz do Calvário, assim também devemos perdoar. Então, o perdão, ele não é opcional. O perdão, ele é uma prática que o cristão deve ter. O perdão, ele tem que ser, de fato, uma rotina, né? Uma prática constante para nós cristãos. Se os nossos pecados, que são impagáveis e foram perdoados, se nós cremos nisso, nós devemos perdoar também, independente do pecado, né? Do dano que nós sofremos. Eu sei que tem situações muito difíceis, por exemplo, assassinatos, estupro, enfim, adultério, né? Mas devemos perdoar, independente do grau, né? do dano. Temos que perdoar. Não é fácil, né? Falar aqui talvez seja algo bonito, seja algo, um tema bacana, mas colocar isso em prática eu sei que não é fácil, mas é a obrigação de todo cristão. Bom, eu agradeço a vocês então estar acompanhando esses estudos bíblicos, espero, né, desejo que alcance o coração de vocês e que faça diferença e principalmente que o reino de Deus avance. Muito obrigado.